Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que tem tudo a ver com o Outubro Rosa, de uma outra forma. É um tema que mata tanto quanto o câncer, na verdade talvez até mais, e que se fala, mas eu acho que nós precisamos. Oi, Dani. Oi, Ana, que bom ter você aqui, bem-vinda. E quando nós falamos sobre esse tema, que é a violência emocional e física, na verdade nós estamos falando de que a violência hoje no Brasil, no mundo, a cada 1 hora uma mulher é morta. E sempre nós questionamos, eu acho que a pergunta que sempre se faz é: por que ela ficou nessa relação? Por que ela não saiu? Por que ela não deu um basta? E na verdade nós estamos falando, talvez nós tenhamos que pensar num outro ponto. Por que a mulher tem que passar por isso? Porque o masculino se acha no direito de literalmente usar esse, digamos, esse artifício, tá, que é a violência, para manter a mulher com medo. E se me falha a memória, foi Jung que dizia: o oposto do amor não é o ódio, é o poder. E quando é que nós temos poder? Quando nós conquistamos, nós temos o poder de influência, ou seja, o outro nos admira, nos respeita, confia em nós, e aquilo que nós falamos realmente tem sentido para essa pessoa. Ou quando nós impomos o poder pelo medo. O medo de apanhar, o medo de não ser aceita, o medo de não ser vista, o medo de ser ignorada, o medo de morrer de fome, o medo de ficar dependente, o medo, literalmente, de morrer fisicamente. Então, quando nós falamos nesse tema, nós fizemos uma enquete. E a enquete é: você já passou por alguma violência física ou emocional? E 75% das pessoas que responderam que sim. Somente 25% responderam que não. E eu fico imaginando se, quando nós estamos falando de violência, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é violência. Tá? Porque quando eu falo você já passou por alguma violência física ou emocional, na verdade, desculpa, tivemos um pequenininho problema de reconexão. Então, o que nós estamos falando? Que a violência física, quando ela ocorre, é porque a violência emocional, psicológica, já vem ocorrendo há muito mais tempo. Tá? Por quê? Porque normalmente isso já faz parte muitas vezes da cultura e as pessoas acham que isso não é violência, ou então até desqualificam quando uma mulher traz que está sofrendo esse tipo de violência. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Quais são os tipos de agressões que uma mulher ela pode sofrer? Tá? A primeira coisa que nós podemos olhar é a violência moral. Tá? Entende-se por violência moral como formas de humilhação, xingamento, desprezo quanto à mulher, seja caluniar, falar mentiras a seu respeito, difamar, querer denegrir sua imagem ou falar injúrias. O que significa isso? Toda vez que alguém desqualifica uma mulher, toda vez que alguém efetivamente tira o poder de uma mulher, automaticamente essa mulher está sofrendo uma violência moral. Mas foi só uma brincadeira, ela é burrinha, ela não sabe o que faz, ela é assim mesmo, não pensa. Tudo isso daí, na verdade, é um tipo de violência. Mas foi só uma brincadeira, era um jeito carinhoso de se falar. Por que nós falamos isso? Por que nós aceitamos isso? Por que nós temos que nos defender contra o masculino? E por que nós temos que ter essa relação de dependência ou de submissão? A violência, na verdade, contra a mulher não tem uma data de início. Desde que a Terra existe, já se fala em violência. Inicialmente pelo patriarcado, onde o homem ele tinha direito sobre a vida de todos aqueles que moravam embaixo da sua casa. E durante muito tempo, o homem, principalmente no Brasil, ele tinha o direito de matar uma mulher se ela e o amante, se ela fosse pega em adultério.
Olha que interessante, ou seja, se o homem fosse pego em adultério, não, mas a mulher sim. Então, na verdade, nós trazemos no inconsciente coletivo, de uma forma muito forte, essa questão de submissão ou inferioridade. E nós não somos educados a nos defender disso. Quantas vezes essas agressões não ocorrem dentro do próprio lar, vinda do pai, dos irmãos e às vezes até mesmo da mãe? Por quê? Por quê? Por que nós não somos ensinadas a nos defender? Talvez eu seja uma pessoa muito abençoada. Eu tive um avô que era militar e que desde muito cedo ele implantou algumas formas de pensar sobre relacionamento na minha cabeça que me fizeram ter uma postura um pouco diferente. Por exemplo, para o meu avô era muito claro que quando o homem erguia a mão para bater numa mulher, automaticamente era porque esse homem já não amava mais essa mulher. E o próximo passo seria ele matar essa mulher. Olha que interessante. Não é porque ele bateu, é porque ele levantou a mão. O que meu avô estava me dizendo da forma simples dele: filha, quando o respeito de um homem, quando um homem, ele já começa a olhar para aquela mulher e ela já ela perdeu o direito de ser respeitada. E ela não precisa ter feito nada. É porque esse homem, ele já deixou de amar essa mulher. Agora, quantas mulheres, mesmo passando por violência, ficam aprisionadas por esse jogo de violência? Eu fiz isso por sua causa, eu fiz isso por ciúmes, eu fiz isso porque você me deixa inseguro, você é a culpada disso. O que meu avô me dizia não era isso. Ele dizia: se um homem erguer a mão para te bater, é porque ele já parou de te amar. E se ele parou de te amar, ele vai te matar. Eu não sei se meu avô ensinou isso para todas as minhas tias, mas eu sou a primeira neta dele, né, do meu avô Antônio, e no período em que eu vivi com ele, eu fui muito educada, tanto para leitura, quanto para buscar conhecimentos, em relação a tudo que é cultura e conhecimento, e também em relação a essa questão de me defender. E por que eu preciso aprender a me defender? Porque já está no inconsciente coletivo que isso não é tão... Essa agressão não é tão mal vista. Hoje, esse mês, eu estava lendo naquela TV de elevador, como nós chamamos, que hoje os condomínios são obrigados, por lei, a denunciar violência doméstica. Agora, dependendo a forma como a pessoa sofre a violência doméstica, quem vai ouvir? Essa é uma pergunta. Outra forma de violência é a violência psicológica. Ou seja, qualquer ato ou fala que vise a desequilibrar a mulher emocional e psicologicamente representa um caso de violência contra a mulher. Essas atitudes diminuir sua autoestima, controlar o que ela faz ou deixa de fazer, não permitir que essa mulher tenha poder sobre a própria vida, diminuir essas atitudes acabam por violentar a mulher. Tá? E como é que elas ocorrem? Por meio de ameaças, de humilhações, de isolamento, vigilância constante, insultos, chantagem, ridicularização. Ou seja, todas essas atitudes, elas prejudicam a saúde mental. E tem uma outra que também é muito forte. É quando você começa a tirar a percepção de realidade, seja da mulher ou do homem. Quando a mulher diz algo que é real e o marido olha para ela e diz: você é louca, eu nunca falei isso. Ou quando o marido é tão agressivo que quando ela também se torna agressiva, ele ainda inverte o jogo. Porque olha como você é agressiva, eu fui tão meigo com você, e você fala: meu Deus, onde foi meigo? Será que eu estou ficando louca? Será que eu realmente estou perdendo a minha sanidade mental? Então, essas são formas de agressões que realmente nós contamos às nossas meninas, nós contamos aos nossos meninos que isso não pode. Nós contamos para eles que isso não é uma brincadeira,
tá? Durante todos esses 31 anos de consultório, eu já ouvi coisas que eu olhei e eu falei, cara, não é possível. E eu lembro de uma situação específica de uma cliente que a autoestima era péssima. E eu lembro que conforme nós começamos a trabalhar, ela me disse, o meu marido, ele diz que não me quer porque o meu cheiro não é bom. E eu falei assim, como assim o seu cheiro não é bom? Eu não entendi. Você está com alguma doença? Você está com algum problema? Ela me disse, eu já fiz de tudo. E eu pedi para ela, eu indiquei o meu médico, o meu ginecologista. E o meu ginecologista disse para ela, esse homem não gosta de mulher. Então se separe se você achar melhor ou busque um jeito de mudar essa relação. Ou seja, quando alguém me diz que não gosta do meu cheiro, que eu não sou boa por conta do meu cheiro, esse é um tipo de carícia tão incondicional. Tá? E por que eu fico ali tentando convencer aquele homem de que eu tenho valor? Porque nós temos uma cultura onde nós sempre, a mulher ela foi criada, e principalmente mulheres mais velhas, mas nós vemos isso pelos casos de violência que estão em todos os jornais todos os dias, que não é só a mulher mais velha, as mulheres mais jovens também. Acreditar que o outro está correto. Quando é que isso começa? Bom, primeiro nós estamos falando de uma coisa cultural e de padrões que se repetem em todas as famílias. Tá? Em algumas menos e em outras mais. Se isso não se repetisse, a questão da violência contra a mulher não seria um dos nossos maiores problemas no mundo. Olha que interessante, é considerado um problema de saúde, de tão sério que é. Nós temos ainda o gaslighting, quando um homem utiliza dessas manipulações para fazer a mulher se sentir louca ou desequilibrada, fazendo-a duvidar dos seus pensamentos e posicionamentos, que foi exatamente o que eu estava falando agora. De certa forma, é um abuso psicológico, no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador, ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. E o interessante é que isso não é feito só por homens em relação a mulheres, é feito em relação a mulheres para os homens e de mulheres para mulheres. Vou dar um exemplo muito simples. Eu sempre brinco, né? Sem uma coisa que eu tenho muito boa é minha memória. Graças a Deus eu tenho uma memória maravilhosa. As pessoas me contam as coisas e eu consigo, eu guardo num lugar especial, e quando eu estou com aquela pessoa, eu tenho uma memória de tudo que ocorreu na relação com aquela pessoa. E olha que interessante. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu tinha uma secretária e eu contratei uma pessoa para a área comercial, porque eu estava lançando uns produtos, tá? Spray de ambiente, coisa e tal. E a pessoa que eu contratei para a área comercial, ela começou... Nós combinávamos uma coisa e quando eu ia cobrar, ela dizia para mim, mas você não me passou isso? Você nunca falou sobre isso? Primeira vez eu falei, gente, será que eu não falei mesmo? Será que eu tô tão confusa assim? E aí eu comecei a anotar. Lembre-se, eu sou uma psicóloga comportamental. E eu percebi que ela começou a usar essas distorções para tentar safar-se daquilo que nós tínhamos combinado. E eu lembro muito bem de uma frase que eu disse para ela e que ela ficou muito chocada comigo. Eu disse, olha, eu tenho uma memória ótima e eu não vou admitir que ninguém me enlouqueça. Então, assim, a partir de hoje o que nós falarmos está aqui. E peguei um caderno e comecei a marcar. E eu não sei porque, na época, a minha secretária resolveu também brincar disso comigo, que não é uma brincadeira. Só que eu tenho um hábito. Como eu normalmente trabalho muito, às vezes eu mando por WhatsApp, eu tenho um caderno que eu marco as coisas que eu estou fazendo, o que eu peço. E aí eu comecei a pensar, por que essas meninas estão tentando fazer isso comigo?
E óbvio, para mim é muito claro, é o modelo que elas receberam em casa. E é um modelo que às vezes a mulher também usa para conseguir não ter que lidar com o masculino. Mas quando é usado contra ela, ela simplesmente ela perde a referência dela. Quando é que nós começamos a perder a nossa referência? Quando nós somos crianças, chegamos em casa, nossa mãe está com uma cara triste, uma cara brava, ou ela está com os olhos marejados, nós percebemos que ela chorou, vai chorar, e nós perguntamos: mãe, está tudo bem? O que aconteceu? E essa mãe me diz: não aconteceu nada, você está imaginando coisas. A primeira vez eu penso, ela não quer falar. A segunda vez, ela é minha mãe, eu confio nela, então ela está certa e eu estou errada. Na terceira vez, olá. Bom, acho que agora nós não vamos ter mais problemas de conexão. Mudei aqui a nossa internet. Então, assim, é interessante porque a partir daquele momento que a pessoa que eu confio me dá uma referência errônea, ela me diz uma coisa e eu estou vendo que é outra, eu começo a duvidar da minha percepção de ambiente. Eu começo a ter dúvidas se eu realmente não sou maluca. E aí, quando alguém me diz está tudo bem, eu olho e digo deve estar tudo bem, porque quando minha mãe estava com essa cara, eu também acreditava, ela dizia que estava tudo bem, então está tudo bem. Entendeu? Então é interessante como essa referência muitas vezes nos é tirada quando nós somos crianças. Tá? Nós nos habituamos, muitas vezes dentro da família, a sermos desqualificados. Ah, você não entendeu, você é burra, você é bobinha, você não entende, não é nada disso. E você olha e fala, como não é nada disso? Então, tudo que eu penso está errado. E aí eu começo a criar uma fragilidade emocional. E quando eu encontro um parceiro ou uma parceira, e eu me envolvo, e eu confio naquela pessoa, e aquela pessoa começa a fazer esse abuso psicológico, como é que eu fico? Às vezes não é que eu não quero sair, às vezes eu acho que aquilo é normal, porque foi aquilo que eu vivi em casa. Às vezes eu acho que aquilo é o jogo do alcoólatra, tá? Mesmo sem saber o que é o jogo do alcoólatra, qual é o jogo do alcoólatra? Eu bebi, eu não vou beber mais, eu te dou minha palavra, eu juro, mas eu bebi porque você me deixou triste, eu bebi porque eu tô infeliz. Eu sempre tenho um motivo para voltar àquele comportamento, depois aparentemente eu me arrependo, eu dou um tempo de bom comportamento e eu retorno ao comportamento anterior. Por que nós acolhemos isso? Por que isso é tão flexível? Porque nós temos uma questão de querer pertencer, de ser reconhecida, de fazer parte e de acreditar que talvez aquilo seja o normal. Olha que louco, né? Nós estamos falando que muitas vezes a violência não é nem percebida, tá? E quando nós falamos, lembra, nós falamos sobre a violência moral, a violência psicológica e aí nós passamos para a violência física, tá? Que é todo e qualquer ato que vise reprimir uma mulher utilizando a força física. Tá? Isso pode variar desde puxões no braços, empurrões, até socos e espancamentos. Quais são as consequências psicológicas que uma agressão física ela provoca? A primeira é o medo. O medo de denunciar, o medo de passar por aquilo. Lembra qual é a sensação do medo no nosso corpo? O primeiro movimento é a paralisação. E por que eu paraliso? Porque naquele momento o meu corpo ele ficou em pânico, ele paralisa. Eu não consigo me movimentar, eu não consigo reagir. Oi, Cris, bem-vinda. Que bom ter você aqui. Oi, Eduardo, bem-vindo. Tá? Então é interessante isso. Por quê? Porque muitas vezes é esse medo que me faz não ter coragem de ter uma ação. E muitas vezes é o medo que se soma ao medo que eu tive na infância. Tá? Isso gera também, normalmente, insegurança e isolamento. Essas são as consequências psicológicas. Insegurança porque muitas vezes eu vou achar que eu estou errada, eu fiz por merecer.
E existe uma frase, quando eu era pequena, você ouvia, e que eu acho isso um absurdo. Quando a mãe batia na criança, ela dizia, eu estou te batendo porque eu te amo. Cara, você não me bate porque você me ama, você me bate talvez porque você esteja querendo me corrigir do jeito que você aprendeu, mas não cria, de novo, não tira a minha referência do que é amor. Tá? Óbvio que quando eu vejo uma pessoa que é muito agressiva, a maioria das pessoas tendem a reagir como? No medo, paralisando. Oi, Cecília, bem-vinda. Tá? Então, assim, óbvio que isso daí pode... O que isso pode trazer fisicamente para a pessoa? Hematomas, ossos quebrados, fraturas, sangramentos internos. Pode chegar até mesmo ao caso de morte. E aí nós entramos no feminicídio. Tá? Para vocês terem uma ideia, a cada hora uma mulher é assassinada no Brasil. Nós tivemos aí um caso famoso no mês de outubro, que foi o caso de uma youtuber nos Estados Unidos, tá? Uma influenciadora digital, Gabi Petito. Ela foi assassinada nos Estados Unidos e com 22 anos de idade. Olha, 22 anos de idade. E olha que coisa louca. Quem assassinou foi o namorado. Eles foram fazer uma viagem e ele simplesmente voltou da viagem sem ela. E quando a família começou a pressionar, começaram a buscar dados e aí descobriram que, na verdade, encontraram um corpo, né? E descobriram que ele tinha assassinado ela. Mas olha que interessante. Durante toda a viagem, antes da viagem, essa influenciadora, ela publicava áudios, vídeos, enfim, de declarações apaixonadas pelo namorado. Depois que ela foi morta, aí começaram a se descobrir que, na verdade, ele já vinha agredindo ela há um bom tempo. Por que ela não denunciou? Por que ela achou que aquilo não iria se repetir? Por que ela colocou a vida dela em risco? Porque ela não tinha noção de que ela iria chegar a isso. Então, será que não está na hora de nós revermos a orientação que nós damos para os nossos filhos sobre violência e para as nossas filhas sobre o que é proteção e o que é violência? Tá? Será que eu não preciso dizer para as minhas meninas que elas precisam entender o que é a violência e que elas não precisam passar por isso? E que quando alguém agride elas, seja verbalmente, fisicamente, psicologicamente ou mentalmente, isso não é amor? Será que nós precisamos efetivamente, tá, de não contar isso para as nossas meninas? E será que nós também não precisamos mostrar isso para os nossos meninos? A Cris está dizendo, algumas pessoas não sabem que algumas atitudes são violência. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Tá? Hoje, conversando com uma cliente em sessão, ela me disse, eu sofro violência psicológica. E eu falei para ela, eu sei, e nós estamos conversando e trabalhando isso desde que você começou o trabalho comigo. E o interessante é que já tive no passado mulheres que me procuraram porque elas achavam que elas que eram o problema. Elas não tinham ideia de que aquilo era agressão. Por que isso ocorre? Nós precisamos mudar a forma como nós somos educadas em relação a isso. Acredite, isso é muito triste. Sim, é muito, muito triste. Tá? E sabe o que é mais triste de tudo isso? É que na maior parte do tempo, essas violências ocorrem em todos os lugares, mas principalmente dentro do lugar que deveria ser o nosso lugar de segurança, o nosso lugar sagrado, a nossa residência. Olha que louco! Há muitos anos atrás, eu tive uma situação, eu namorei uma pessoa por alguns anos, e uma vez nós estávamos discutindo sobre um tema que eu discordava e ele levantou a mão para me bater.
E eu olhei aquilo e eu me afastei e eu parei de falar. E eu pensei comigo, por que você está parando de falar? Eu falei, porque na hora que ele fez isso, o que vocês acham que eu vi ou imaginei? Eu vi meu avô Antônio dizendo para mim, quando um homem levanta a mão para te bater, é porque ele te odeia. O próximo passo vai ser ele te matar. E eu lembro que quando ele foi embora, eu fui até o portão com ele, eu fechei o portão e eu disse para ele, até nunca mais. E ele falou para mim, você é louca, você é maluca. Eu falei, eu posso ser louca e posso ser maluca, mas meu avô era muito claro comigo, o dia que um homem levantar a mão para te bater, ele te odeia e ele vai te matar. E para que você não tenha que me matar, para que eu não tenha que jogar nenhuma praga em você, para que meu espírito não precise ficar vagando e procurando vingança em você, nós vamos terminar agora. O mais louco não foi isso. O mais louco foi eu contar essa história para algumas amigas e as minhas amigas dizerem o seguinte, mas ele não te bateu, ele só perdeu o controle, mas ele não te bateu. Eu falei, tá, e eu preciso esperar ele me bater para eu ter certeza que ele parou de me amar? O meu avô dizia, e elas diziam, você é louca. O seu avô dizia isso, mas não é assim. Eu dizia, não, eu confio profundamente no meu avô. Eu perdi o meu avô com 15 anos. Mas dos meus 8 aos 15 anos, meu avô me ensinou muitas coisas. Entre essas, esse ponto. Agora, olha bem. Quem já ouviu isso do seu avô, da sua avó, do seu pai ou da sua mãe? Ou do seu irmão ou irmã mais velha? Quando um homem levanta a mão para te bater, é porque ele parou de te amar. Ele começou a te odiar, porque você perdeu o valor para ele. O próximo passo é ele te matar. Eu sei que esse assunto é muito pesado, tá? É muito pesado. Mas nós estamos falando de câncer de mama, câncer de útero, consideramos outubro, o mês, outubro rosa. Nós temos que falar sobre as violências que podem também gerar emocionalmente esses cânceres, né? Nas mulheres. Por que nós estamos tendo tantas doenças? A Cris está dizendo, seu avô era muito sábio, era o meu avô predileto. Eu brinco que assim, eu sou bem taurina, eu tinha o meu avô predileto e a minha avó predileta. E a minha avó dizia, minha avó italiana, você é uma Canap Silva, você tem o direito de fazer o que você quiser. E eu acreditei nisso. E hoje me possibilita estar aqui falando desse assunto tão difícil, tá? Por que é difícil? Porque é uma dor profunda que nós trazemos lá de trás, não é de agora. Para vocês terem uma ideia, a Lei Maria da Penha, ela foi uma das primeiras leis efetivamente que nos trouxeram uma proteção contra isso. E mesmo hoje muitas pessoas dizem, não é isso que impede. Semana retrasada uma pessoa me procurou porque estava com medo. Por quê? Porque o ex-namorado ia sair, estava preso e ia sair, e ela estava com medo que ele a matasse. Eu já tive clientes que fugiram do país por causa de relacionamentos abusivos. Elas não conseguiram lidar e elas fugiram do país. Você tem ideia do que é isso? Eu tive uma cliente, há uns 10 anos atrás, que ela conheceu um rapaz. Eles estavam se conhecendo, saíram a primeira vez que eles tiveram intimidade, ele deu uma surra nela. Tá? Você vai dizer, gente, mas o que é isso? Ela foi fazer o intercâmbio fora para fugir disso. Tá? Mas ele foi atrás. Ou seja, a perseguição. A Ana está dizendo, o câncer é uma doença muito violenta para o doente. Sei bem disso. Ana, eu também sei. Eu sei porque eu já perdi um avô e 2 tias com câncer. E é muito difícil. Nós temos que realmente cuidar disso, mas nós também temos que dar uma saúde emocional e física e psicológica.
tá? Para as mulheres. A Cris está perguntando, por que um homem faz isso com uma mulher? Cris, em primeiro lugar, olá, Vani, bem-vinda. Nós estamos falando de um processo cultural e que nós precisamos mudar, tá? Esse inconsciente coletivo. A mulher, durante muitos anos, ela foi vista como um objeto. Ela não tinha direito de escolha. Quando as pessoas falam, não, porque a mulher, ela tem liberdade, eu falo, gente, nossa liberdade ainda é muito, é um bebê. Não é nem um adolescente, é um bebê. A mulher não era considerada com direito nem de votar, nem de ter nada. Para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga africana, e quando ela me contou, ela deve ter o quê? Eu tenho 50, ela tá com uns 40, 38, 40 agora. Na África, a mulher não pode ter uma casa no nome dela. A Cris está dizendo, o homem latino parece que é ainda pior. Na verdade, Cris, essa não é uma questão do homem latino. Essa é uma questão mundial. Tá? E por mundial, esse é um dos problemas mais sérios que nós temos no mundo. Tá? O que acontece é que talvez aqui nós tenhamos o hábito de falar mais, as coisas vão parar nos jornais, as coisas estão começando a ser mais faladas. Tá? E muitas vezes são faladas quando nós vemos o quê? A morte da pessoa. Mas eu acho que nós estamos falando de algo que está no inconsciente coletivo. Nós não estamos falando de algo que é clássico de um determinado lugar, é clássico das relações humanas. Tá? Se não fosse isso, nós não teríamos tantos problemas com a violência doméstica. E a violência doméstica, tá? Ela também impacta em quem? Em crianças, ela impacta em idosos. É que hoje nós estamos fazendo um foco muito forte no feminino, tá? É interessante, né? Olha, 35% dos homicídios de mulheres no mundo são cometidos por seus parceiros, de acordo com a OMS, tá? E outros dados alarmantes levantados pela ONU. Ou seja, é considerado um crime hediondo, ou seja, o Estado entende como crime mais grave, mais cruel. A Lei 13.104, conhecida como a Lei do Feminicídio, tipifica de um crime de discriminação, de preconceito e menosprezo da condição feminina. Tá? Ela entrou em vigor em 2015 e foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Tá? Ou seja, olha que interessante, né? A pena pode ser aumentada em 1/3, dependendo de algumas condições em que o crime for praticado nos seguintes casos. Se for realizado durante a gravidez ou nos 3 meses após o parto, contra mulheres com menos de 14 anos e mais de 60, contra mulheres com deficiência, na presença de parente ascendente ou descendente, da mãe ou da filha da vítima, por exemplo. Então, isso... Nós falamos até agora da violência moral, nós falamos da violência psicológica, da violência física que leva ao feminicídio, mas nós ainda nem falamos da violência sexual. Tá? E aí são atos ou tentativas de relação sexual de qualquer natureza sem o consentimento da mulher e normalmente feitos de maneira violenta ou sob coação. São cometidas principalmente por conta da cultura do estupro, que silencia e relativiza a violência sexual contra a mulher. Violência sexual é abuso, assédio e estupro. Pode ser cometido tanto por pessoas desconhecidas como por pessoas conhecidas. Segundo o IPA, 70% dos estupros são realizados por conhecidos da vítima ou com quem ela mantém algum tipo de relacionamento, dentro do namoro, do casamento, de relações sociais. Os atos englobam qualquer tipo de relação sexual, até, por exemplo, proibir a mulher de utilizar anticoncepcionais, não utilizar contraceptivos contra a vontade dela ou obrigá-la ou impedi-la de praticar um aborto. É forte, né? Então, nós estamos falando de algo que todo mundo sabe,
mas que ainda existe. E por que existe? Porque talvez nós tenhamos que começar a trabalhar fortemente na educação, sabe, emocional das nossas crianças. Porque isso daqui, quando nós falamos de um bullying, o que é um bullying? É não ser uma violência. Tá? Em últimos casos, o bullying leva ao quê? Também a um homicídio. Então, hoje a live é pesada, é pouco. Nós estamos falando de um assunto muito pesado. Tá? E normalmente, tá? Quando uma mulher sofre uma violência, ou ela não se dá conta, às vezes ela fica tão chocada que ela não consegue nem se dá conta da violência. Às vezes ela não tem consciência que aquilo é uma violência, porque ela acha que aquilo é normal. E às vezes, quando ela tem consciência, quando ela sabe que aquilo não é normal, a sociedade ou as pessoas ao redor dela tentam fazer com que ela não veja isso como violência. A Cecília está dizendo pesado, mas muito necessário. Olha, Cecília, nós até conversamos mais cedo sobre esse assunto, né? Nós tivemos a sorte de conversar hoje e eu estava comentando sobre essa live, tá? E isso que a Cecília está dizendo, e é preciso denunciar sempre. O problema é que muitas vezes a mulher ela quer dar uma chance porque ela ama aquele homem. Eu sempre me lembro, eu gosto muito de CSI e eu fui obrigada a dizer essa frase esses dias para uma pessoa e me doeu muito. Mas quem assiste o CSI sabe que existe o Grissom, que é um dos peritos criminais, e tem uma cena muito forte onde eles estão investigando um crime de uma moça que ela foi presa embaixo da cama e ela morreu o cara deixou o ar-condicionado no máximo numa noite que foi muito fria e ela morre por congelamento. E o cara diz pro Grissom, eu não sou um monstro. E o Grissom olha bem para ele e diz, para ela você foi. Então, a questão não é, então os homens são um monstro? Não necessariamente, mas em alguns momentos, para aquela pessoa, eles podem se tornar um monstro. E isso é muito sério. Por quê? Porque nós estamos falando que a maior parte da violência ocorre dentro de casa. Maridos, tá? Ou familiares. Isso é muito sério. E olha que interessante, a violência doméstica, ela é considerada um dos tipos mais cruéis de violência contra a mulher, porque normalmente engloba todos os tipos de violência citado acima. É um tipo de violência velada ou explícita que acontece literalmente dentro de casa. É importante salientar que violência doméstica pode acometer tanto mulheres como homens, assim como ser cometida por pessoas de ambos os sexos. Tá? Em se tratando de violência doméstica contra a mulher, ela acontece em qualquer faixa etária, podendo ser quando ela é uma criança, uma adolescente, quando é adulto ou mesmo idosa. Quem a comete pode ser naturalmente parente da vítima. Pai, irmão, primo, tio, como ter parentesco civil, marido, sogro, padrasto. É comum ouvir o ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, como numa tentativa de deslegitimar a mulher que denuncia o abuso que sofre. Segundo dados do Instituto Avon, com Y, percepções sobre a violência doméstica contra a mulher. 2 milhões de mulheres no Brasil são vítimas desses abusos a cada ano. A pesquisa revela também que apenas 63% delas denunciam a agressão. O medo de denunciar pode partir tanto do desamparo financeiro, ou talvez a mulher sofra como o marido ameaça que ela sofre ameaças como ficar sem os filhos, ou até mesmo a família ser ameaçada de morte. Agora, quantos de vocês que estão ouvindo essa live já sentou com os seus filhos e filhas e estimulou eles a denunciarem violências se eles virem ou se ocorrerem com eles? Ou quantas vezes isso não foi tirado a legitimidade do que eles estão te trazendo?
Ou você fala é coisa de criança, ah não, isso ocorre, vai ficar mais forte com isso. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós estamos falando de algo que acomete todas as pessoas no planeta, mas principalmente mulheres de todos os sexos. Tá? Quando eu acabo com a autoestima de uma mulher, eu estou acabando com a mulher e com o homem que vai se relacionar com ela. Porque ou ela vai entrar na vítima ou ela vai ser uma perseguidora. E não adianta dizer, porque nós damos educação, não é educação só, é comportamento. Se a minha sobrinha me traz uma denúncia e eu falo para ela, não, você deve ter se enganado, não deve ter sido isso. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou tirando de novo a referência dela. E muitas vezes, isso foi uma coisa que enquanto eu fazia essa pesquisa, eu li muito, por que a mulher ela não sai desse relacionamento? De novo, porque às vezes ela não tem condições. Alguns livros que eu já li dizem que uma mulher, quando ela sai por um divórcio, ela pode perder até 93% do padrão de vida dela. Principalmente se ela vem de um relacionamento abusivo, onde uma das formas de você manter a pessoa sob o seu abuso é a dependência financeira. Então nós estamos falando de algo que nós temos que pensar, que nós temos que começar seriamente a fazer isso com as nossas crianças. Informar o que não pode. Agora, se eu faço isso ou eu passo isso na minha casa, se o meu marido me desqualifica, tá? Se o meu marido não olha, não me respeita, se ele me agride continuamente, que poder eu tenho para dizer para os meus filhos não fazerem isso? Ou que consciência eu tenho para dizer para eles que eles não precisam passar por esse tipo de violência? A Ana está dizendo, sempre devemos orientar nossos filhos sobre esses assuntos gravíssimos. Sim, Ana, só que muitas vezes as pessoas não têm nem consciência. Então, esse é um tópico, eu falo muito da cura do feminino. Vocês sabem que eu já criei um curso chamado Jornada das Deusas e que eu estou trabalhando com essa questão de falar sobre o feminino, falar sobre a cura do feminino, falar quais as deusas, ou seja, quais os nossos arquétipos, que quando passam por violência, eles afloram e não conseguem reagir. Tá? Nós estamos falando da própria, quando nós falamos em deusas, em arquétipos femininos, nós estamos falando que Jung se baseou nas deusas gregas, ou seja, história antiga. E lá nós já temos, quando você lê a história antiga, o grau de violência contra as deusas, tá, pelos próprios deuses é tão forte que muitas delas, como a Hestia, preferem nunca se casar, nunca ter um relacionamento com o masculino. Imagine agora, mas nós evoluímos. Se nós evoluímos, por que a cada 1 hora, tá, morre uma mulher no Brasil por conta da violência? Se nós já saímos dessa fase, por que isso ainda continua acontecendo? Tá? Porque, olha bem, segundo uma pesquisa feita, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Instituto Datafolha, a maioria da população brasileira sente que a violência contra a mulher aumentou de 2007 a 2017, sendo a maior percepção na região Nordeste, 76%. Seguida pela região Sudeste, 73%. Além disso, 2 a cada 3 brasileiros viram alguma mulher sendo agredida em 2016, sendo que a maior percepção dessa violência encontra-se entre negros e pardos, o qual, segundo a pesquisa, pode ser reflexo de uma vivência mais intensa essa violência. Tá? Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há um montante de mais de 800 mil processos relativos a casos de violência contra mulheres a serem julgados, confirmando a presença desse tipo de violência nos lares brasileiros e mostrando a dificuldade da justiça brasileira de dar respostas a essas situações.
Entre 1980 e 2013, o país contabilizou mais de 106 mil assassinatos de mulheres, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. O Brasil encontra-se em 5º lugar na posição de homicídio a mulheres, numa lista de 83 países, com 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. Abaixo estão apenas El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. A média dos países analisados foi de 2,0 homicídios por 100 mil mulheres. Ou seja, a grande maioria das mulheres vítimas de homicídio são meninas e mulheres negras, prevalecendo a faixa entre 18 e 30 anos, com picos na faixa de meninas menores de 1 ano, caracterizando o infanticídio. A maior prevalência de mortes causadas por força física, objetos cortantes, penetrantes ou contundentes. A menor participação de arma de fogo. Sendo na maior parte das vezes esses homicídios ocorrerem dentro de casa. Ou seja, nós devemos sim falar sobre isso. Nós precisamos urgentemente, como disse a Cecília, ensinar nossas crianças de que crime é crime e tem que ser denunciado. E nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma menina, nenhum menino precisa passar por isso. Eles não têm por que passar por isso. É nós reconhecermos uma realidade e lidarmos com ela. E entendermos que raramente isso começa de uma forma pesada. Isso sempre começa de uma forma muito leve, com uma desqualificação. Bom, hoje o tema foi para deixar a gente até com dor de cabeça, né? Pensar que isso porque nós estamos falando de que nós estamos vivendo num século onde nós estamos nos comunicando por um celular. E o nosso problema mais antigo ainda continua sendo o mais forte e o mais pesado. Olha que incrível. Apesar de toda a evolução, apesar de todo o desenvolvimento, o nosso maior problema ainda é o problema que era o dos nossos antepassados. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É bem sério. Bom, eu sei que hoje foi muito pesado o tema, mas se eu conseguir sair daqui, dessa live, trazendo para você uma pequena mudança de paradigma, em vez de perguntar por que essa mulher ela está sofrendo isso, por que essa mulher está se permitindo passar isso, vocês puderem também perguntar, ou talvez mudar a pergunta: por que os homens continuam agredindo as mulheres? Por que os homens ainda não se deram conta de que nós também temos o direito de viver, nós temos o direito de não aceitar uma situação, nós temos o direito de dizer não, nós temos o direito de ter direito. É só isso que eu estou falando. Agora, quando nós colocamos responsabilidade sobre a mulher, nós estamos perpetuando uma violência, nós estamos sendo corresponsáveis. Agora, olha que interessante, eu falei que nós ainda lidávamos com o mesmo problema dos nossos antepassados, com um agravante hoje. A violência, hoje, além de ocorrer dentro dos lares, elas ocorrem também online, que é o cancelamento virtual, é o linchamento virtual. É quando se acaba com a vida de uma mulher, expondo a sua intimidade, desqualificando ela, colocando ela em lugares que ela não precisa ocupar, violentando ela ao publicar vídeos, ao publicar fotos, ao não respeitar o não de uma mulher ou não de um homem. Olha que triste. Nós estamos falando de sobrevivência aqui. Ainda nem chegamos, nós estamos falando simplesmente de violência doméstica, de abusos emocionais, psicológicos e físicos. Nós ainda nem começamos a falar em relação a outras classes menos favorecidas ou que ainda sofrem violência, tanto quanto as mulheres. Então, a minha pergunta é: você já contou para sua filha ou para o seu filho hoje
que eles têm o direito de ter opinião e que eles precisam denunciar uma violência, mesmo que essa violência seja dentro de casa ou principalmente se essa violência for dentro de casa. Que ninguém precisa estar à mercê do mau humor de ninguém ou da incapacidade emocional de ninguém. E por favor, da próxima vez que alguém te disser, olha o que você me fez fazer, eu fiz isso porque eu te amo, eu fiz isso porque eu me importo, lembra o que o Jung disse. O oposto do amor não é o ódio, é o poder. E poder está vinculado, se não for o meu poder de escolha, à manipulação. Então, eu gostaria muito de convidar cada um de vocês fizer isso no próprio lar, nós começamos a mudar uma cultura como a formiguinha. Nós precisamos acabar com essa violência contra a mulher, porque não existe dor mais profunda do que nós passarmos por uma violência. Eu nunca passei por uma violência, graças a Deus. Aí eu brinco, eu recebi 2 tapas no bumbum do meu pai. O primeiro quando ele me tirou quase morta de dentro de um rio, porque eu caí lá dentro e não sabia nadar. E o segundo, quando eu tinha uns 12 anos, ele brincando comigo, ele me deu um tapa e eu fiquei uma semana sem falar com ele. Agora eu já atendi no meu consultório meninas de 15, 19 anos que apanharam tanto do pai que foram parar na UTI com traumatismo craniano. Tá? Eu não tenho essa dor, mas eu enxergo essa dor em muitas mulheres. E o meu convite para vocês é: vamos curar o feminino, porque é só através da cura do feminino que nós podemos curar o masculino e quebrar esse ciclo de violência. Gente, eu sei que o tema foi pesado. Eu peço desculpas, mas nós temos que falar sobre isso. Não dá mais para fugir desse tema. E deixem comentários, tá? Se vocês acharem que essa live foi interessante, foi boa, deu para contribuir um pouco, compartilhem. Vocês sabem que eu nunca peço para compartilhar uma live minha, mas eu acho que nós precisamos olhar com muito carinho e muita atenção para esse tema. Muitíssimo obrigada. Tá? A Ana disse um tema importantíssimo, muito bom. E a Flávia disse empatia. Sim, é empatia. Porque quando nós vemos a dor de um ser humano e nós deixamos de ter empatia ou de sentir essa dor, aí nós já morremos. Tá? Então o que nos faz ser humano e o que nos faz estar vivo é ter empatia pela dor do outro, é compreender a dor do outro e não desqualificar. A Flávia está dizendo muito importante mesmo, tema dolorido, mas necessário. Concordo. Gente, beijos, vejo vocês a semana que vem. E se acharam que essa live, ela realmente contribuiu ou contribui, por favor, divulguem. Nós precisamos mudar as nossas relações familiares. A constelação ajuda, mas a consciência também. Até a semana que vem.